Hello, hello everybody! Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Teacher Andres aqui para mais um videozinho nosso de cada dia, de cada semana, né, na verdade. Bom, gente, hoje o nosso vídeo vai ser breve, até não vai se prolongar muito, porque as duas primeiras atividades que tem aqui pra gente, as duas primeiras páginas, né, na verdade, são páginas que vão falar de invenções romanas. Então, a gente vai aqui ver mais ou menos que invenções foram essas e se ainda hoje elas têm alguma presença, se de fato elas continuam presentes no dia a dia. Então, vamos começar aqui ó, pela número 10, que é a chamada arcs. Tia, o que é que são arcs? São arcos. Como a gente pode perceber aqui pela imagem, ó, a gente tem aqui a presença de um arco. E aí, se a gente for parar para pensar um pouquinho, na nossa própria cidade, né, para quem é de Sobral, tem ainda uma influência dessa criação romana. Até porque é uma influência bem antiga, né, mas que ainda prevalece em algumas cidades, como, por exemplo, Sobral, Paris, né, que em ambas tem o Arco do Triunfo, né, no caso. Então, essa aqui é sim uma grande influência, tanto que na nossa cidade tem, né? Então, décima invenção que a gente tem aqui são os arcos. A nona, tia, que invenção é essa aqui, ó? Grid-based cities. São cidades baseadas em redes. Como assim, tia, cidades baseadas em redes? Essa invenção, na verdade, não é muito uma invenção que atua muito aqui no Brasil. Mas tem um exemplo bem claro pra gente, que é a cidade de Fortaleza. Eu vou explicar por quê. Essas invençõezinhas, essa invenção, na verdade, romana das cidades, são cidades todas feitas em blocos, em que o quarteirão é representado desta maneira aqui. Vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês um exemplo dessa invenção, também na Europa, na cidade de Barcelona, lá na Espanha. A cidade é toda bem bonitinha, é toda cheia desses quadrinhos aqui. Então, se você olhar ela de cima, parece que tem vários quadrinhos um próximo ao outro. É uma invenção bem interessante porque não fica uma cidade meio que bagunçada, como a gente encontra em vários cantos do Brasil, né? Não que isso seja algo ruim, mas é algo padrão, fica bonitinho, tudo bem organizado. Então, é sim uma influência que atua muito hoje em dia ainda. Essa aqui não tem nem o que a gente comentar. Ó, Sewers and Sanitation. Teacher, mas o que é isso aí? Pela imagem não dá pra gente ter muita ideia do que é que significa. Sewers significa esgotos e sanitation, saneamento. Então é uma rede de sistema, né, na verdade, de esgoto e saneamento. Bom, gente, toda cidade precisa desse sistema, né? Porque senão, a cada chuva que desce, era uma enchente, uma atrás da outra. Então, a gente ia ter muitos problemas, né? Então, essa invenção foi muito importante para tudo que era cidade do mundo. Que é através desse sistema, né, que a gente não tem problemas de saneamento, com chuvas, enchentes, e enfim. Então, essa invenção é muito predominante até hoje em dia em todas as cidades existentes, né? Então, graças aos humanos aí, a gente não enfrenta tantos problemas assim com redes de saneamento. E a próxima, olha só, essa aqui também importantíssima para nós, para todo mundo, né, na verdade, que é ó, a invenção de roads e highways. Tia, o que são roads e highways? É a invenção de estradas e rodovias. Se a gente não tivesse, se eles, né, na verdade, não tivessem feito essas duas invenções, que são bem similares, a gente não teria a oportunidade de, por exemplo, ir daqui de Sobral até Fortaleza ou para qualquer outra cidade. Então, esses ligamentos de cidade para cidade através de rodovias e estradas é o que faz com que a gente possa se locomover de um local para o outro. Então, uma invenção extremamente importante também. Estradas e rodovias, ok? Próxima, importantíssima também, que são a dos aqueducts.
de aquedutos, que é o meio que vai levar, né, que vai transportar água de rios e, enfim, até de reservatórios também, até as nossas casas, para fazer com que a gente não tenha problemas de falta de água, por exemplo, né? Então, outra invenção extremamente importante. A gente acha que isso aqui, caramba, como que eles fizeram essas invenções? Por meio de necessidade. Não tinha como você sobreviver, apesar de coisas tão extremas, eles teriam muitas problemáticas, muitos problemas, sem a invenção dessas coisas aqui. Então, eles estavam à frente do tempo deles. Próximas inventions. Vamos ver o que é que tem mais por aqui. Ó, a número 5, essa a gente encontra, inclusive, não, a gente não estava falando sobre isso, mas eu tenho certeza que vocês devem ter visto, ou devem estar vendo por aí, em matemática, ou então em história, sobre os Roman numerals, sobre os numerais romanos, que são aqueles que a gente conhece, que às vezes a gente encontra em páginas de livro, capítulos de livro também, e enfim. A gente estuda isso aqui para ter mais ou menos uma recordação, uma relíquia do que foi, de como que eles faziam para poder representar quantidade, numeração e esse tipo de coisa. Tem relógio também, né? Inclusive, a gente encontra vários relógios também com numeração romana. É algo bem interessante. Na número 4, o que será que a gente tem por aqui? Ó, Surgery Tools and Techniques. Olha só, essa eu não sabia. Quando eu vi, eu fiquei um pouco surpresa. Não achava que tinha vindo deles. Que são ferramentas cirúrgicas e as técnicas. Bom, gente, eu fiquei impressionada, mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, de todos os conflitos que aconteceram lá, né, na pré-história, é de se esperar que eles pudessem realmente inventar essas ferramentas para poder solucionar problemas de saúde corpóreo, problemas de fraturas, enfim, sutura, tudo isso aí, eles inventaram essas ferramentinhas para com que eles não tivessem problemas de, por exemplo, uma pessoa levou um corte, está com um corte, aí com uma profundidade até razoável. Se você não fechar aquele corte, ele vai sangrar até você perder sangue e aí você vai acabar morrendo. Então, corte simples, você precisava de uma cirurgia, uma sutura ali para poder, você precisava dessas ferramentas para poder fazer uma costura, algo do tipo. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles também inventaram essas ferramentas, algo muito interessante que eu particularmente não imaginava que tinham sido eles. No número 3, olha só, tem o Julian Calendar. Não sei se vocês já ouviram falar dele com esse nome, mas que a gente conhece, que é o calendário juliano. Tia, mas o que é isso aí que você está falando? O calendário juliano nada mais é do que uma homenagem ao Júlio César, que era um dos imperadores, né, lá da Roma, e ele foi um dos responsáveis por criar esse calendário juliano. Juliano vem de Júlio César, que nada mais é do que a representação de um calendário com 12 meses para poder ter a representação de um ano. Assim eles conseguem fazer a contagem de tempo, quanto tempo que está passando. Bom, e as duas últimas que a gente tem, ó, inclusive essa a gente viu lá no início da unidade, a número 2 a gente tem o newspaper, que é o jornal, né? Eles foram responsáveis pela criação do jornal para ter essa comunicação dentro da própria cidade, para você ter mais ou menos uma noção do que é que estava acontecendo ali na cidade, quais eram as problemáticas, e enfim. É tanto que tinha meio que um jornal chamado de Ecto Journal, que para o inglês é traduzido como Daily Events, que acá no português significa eventos diários. Então, as pessoas tinham aí acesso a esse jornal, digamos assim, para poder saber o que é que estava acontecendo na cidade. E por último, gente, aqui a gente tem, né, na verdade, o concrete, que a gente já tinha visto lá em cima, né, nosso início da unidade, que é o concreto, que a gente sabe que é extremamente importante para a construção civil, e enfim, né, é algo bastante utilizado. Está aí no top 1. Bom, Pips,
Sobre essas invenções, deem uma olhadinha depois, tá? Revejam deem uma olhadinha depois, tá? Revejam, que invenções são essas, enfim, tá? Só uma diquinha aí para vocês. E para a gente finalizar agora, essas a gente fez na sala, né? Na sala não, né? Na live, no caso. E agora, para a gente terminar, a gente vai fazer aqui na página 21 a question number 2, que tem uma tabelinha, né? Com 6 informações. Que é algo bem simples, na verdade. A gente vai precisar desse textinho aqui, que a gente até tinha visto algumas coisas sobre os séculos, né? Para poder responder essas informações que tem aqui. Então, vamos lá. Ó, aqui ele pede para a gente colocar o nome dos dois grupos, o nome dos dois grupos de pessoas que viveram primeiramente na Península Ibérica. Vamos subir aqui, então, para a gente tentar... Opa, já encontrei aqui. Ó, Península Ibérica. Ok. Two main groups of people lived in the Iberian Peninsula. Dois grupos principais viveram na Península Ibérica. Que foram quem, ó? Os Iberians and the Celts. Os ibérios e os celtas. Então, vamos colocar lá embaixo. Bora lá. Pronto. Pronto. Tranquila. Primeira foi easy. Vamos para two. The continent where the Phoenicians came from. O continente em que os fenícios vieram. Vamos subir lá para a gente tentar descobrir. Ó, já encontrei. Gente, é aquela dica que eu dei para vocês na live. Vocês precisam tentar encontrar a palavra-chave. A palavra-chave era fenícios, né? Então, a gente tem que encontrar aqui, ó, pelo texto. Já encontrei, ó. Eles vieram da Ásia, da Ásia. Então, vamos descer lá para a gente poder completar. Pronto. Completamos a 2. Vamos para 3. A place where the Carthaginians were settled in the peninsula. O lugar onde os cartesianos primeiro ficaram na península. Vamos ver aqui. Bora lá. Bora tentar encontrar. Ó. Tá aqui, ó. Eu encontrei a palavra Carthaginian. Agora a gente precisa encontrar a continuação, onde eles ficaram, settled. Vamos ver, ó. They settled on the Balearic Island. Pronto, é isso que a gente vai colocar então. Na Ilha Balearic. Bora lá. Pronto. Pronto. 4. The area Romans wanted to control. A área que os romanos queriam controlar. Vamos subir aqui. A gente precisa encontrar a palavra Romans. Ah, já tá aqui, gente, ó. The Romans wanted to control the whole Mediterranean Sea. Eles queriam controlar toda a área do mar Mediterrâneo. Bora lá, então. Opa. Vou colocar só isso, gente, porque senão não vai caber. Deixa eu só confirmar aqui uma coisinha, galera. Five. Número 5 a gente tem. The name Romans gave to the Iberian Peninsula. O nome que os romanos deram para a Península Ibérica. Vamos ver aqui. A gente tem que tentar aqui encontrar a Península Ibérica, então. Romanos. Ó, pronto, tá bem aqui, gente, ó. Os romanos então decidiram ocupar a Península Ibérica, pegaram as fontes naturais e recursos naturais e chamaram de Espanha. Vamos colocar então aqui. Isso. Opa. Espanha. E a última. Roman Emperor who defeated the last tribes of the peninsula. O imperador romano que derrotou as tribos da península. Vamos ver quem foi.
Ó, o imperador Augusto derrotou as tribos do norte. Então foi o Augustus. Vamos colocar aqui então o nome do Senhor Augusto. Pronto. Fim de papo. Terminamos. Gente, ó. Então era isso. A gente tinha essa questão de número útil para responder da página 21 e vimos também as invenções lá de cima da página 17 e 18, se eu não me engano. Não foi isso? Então, gente, por hoje a gente termina por aqui, tá? Nos vemos agora na próxima semana. Tá bom? Tudo bem? Então, um grande beijo, um abraço. Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tudo bem, ok? Beijos e bye!